pelos espíritos e por entidades espirituais elevadas que vão entender perfeitamente a mensagem que nós estamos transmitindo. A transmissão do pensamento ela é estudada cientificamente. Existem já várias pesquisas a respeito, inclusive nós podemos, inclusive se fizermos uma pesquisa na internet, encontrar vários artigos a respeito desse assunto. A questão da transmissão do pensamento, muitas vezes, não é entendida porque as pessoas acham que é uma coisa fácil, como se fosse um telefonema, como se fosse uma mensagem de internet, não é? Que tem um meio físico para poder chegar. Mas como ela usa o fluido cósmico universal, nós vamos falar a respeito daqui a pouquinho, aí a gente vai perceber que é preciso um pouquinho mais de profundidade no nosso conhecimento para que a gente possa entender um pouco sobre a transmissão do pensamento. Né? A ação da prece, ela está principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer para nós uma série de mensagens, de manifestações dos Espíritos a respeito do assunto. O que é a prece? Do latim prex, ou preces, quer dizer pedido, súplica, voto ou desejo. Comunicação com o divino em nós. Segundo Gandhi, o nosso conhecido filósofo e político, o Gandhi, que libertou a Índia, ele diz que a prece é a comunicação com o divino em nós. Ela é uma evocação, segundo o livro dos Espíritos, ou segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser ao qual se dirige. Então, por exemplo, eu quero falar com o Espírito, vamos supor aqui, de Maria, a mãe de Jesus. Então eu faço a minha prece a Maria e o meu pensamento se dirige. De acordo com a minha vontade, com a minha fé, ele poderá vibrar, de forma, quanto mais forte, mais a vibração é forte, mais ela alcança as alturas, em questão de dimensões espirituais. Mas a nossa maior dificuldade às vezes, nos concentrar na nossa oração. Porque às vezes a gente faz uma oração, ela não alcança, ela é uma emissão de pensamento só ao redor de nós, não consegue subir. Vou seguir aqui. Quem recebe a prece? Bom, é aquilo que eu falei, a gente faz a oração e esse pensamento nosso, ele vai vibrar, e vai encontrar o objetivo dela. Se a gente faz uma oração dirigida a Deus, os espíritos servidores da vontade de Deus vão se manifestar. Eles vão receber essa oração e secundar a vontade divina e nos atender de acordo com o nosso merecimento. Porque não basta a gente fazer a nossa prece solicitando alguma coisa do Pai. É também necessário que haja a necessidade de nós merecermos sermos atendidos pelos espíritos superiores. Temos que ter esse merecimento para poder conseguir conjugar, então, os nossos pensamentos à realização dos nossos desejos. Ela pode ser dirigida também aos bons espíritos, que de qualquer forma ela vai ser reportada a Deus. Vamos dirigir a prece então, aos bons espíritos e, da mesma forma que se dirigindo a Deus, ela vai ter o mesmo objetivo. Porque vai sempre chegar em patamares de vibrações positivas e superiores e vai ser avaliada a necessidade dos espíritos de nos atender ou não, de acordo com o nosso merecimento. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, quando nada sucede sem a vontade de Deus. É aquilo que eu falei, quem ora a Maria, pensando numa coisa boa, ele vai chegar a Deus. Embora que, às vezes, Maria possa interceder, secundando a vontade de Deus. Mas também outros representantes, espíritos representantes dessa entidade, Maria, ou de qualquer outra que tenha ouvido a oração e acha que aquela pessoa que fez a prece merece, essa pessoa vai ser devidamente atendida. No entendimento que é preciso haver o merecimento, é preciso haver, então, também o planejamento e a necessidade de que a gente seja atendido, porque tudo isso é avaliado pela espiritualidade superior. Vamos à frente. Atos fundamentais.
planejamento para atender a nós. Nós vamos merecer ser atendidos? Né? Quem diz que nós merecemos ou não merecemos são os nossos guias espirituais, aquelas entidades superiores, né, de evolução superior, que estão ali preparadas para receber as nossas orações e avaliar a questão, para saber se a gente realmente merece. Né? Então vamos orar também a outras pessoas, e essas outras pessoas também serão avaliadas pela espiritualidade. E podemos orar por nós mesmos, né? Podemos orar pelos espíritos desencarnados, né? E pelos encarnados também. Segundo Herculano Pires, no livro Tesouro dos Espíritas, a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec, como proclamou Leon Denis. A prece verdadeira, brotada no íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Então, segundo Herculano Pires, nosso grande estudioso da doutrina espírita, gente, a prece é uma força tremenda na mão das pessoas. Porque é o nosso pensamento vibrando em consonância com o pensamento divino. Né? Quanto mais quintessenciada é uma força, mais ela é forte. A gente pega um exemplo, por exemplo, que eu já disse por aqui, a gente já conversou aqui, a respeito, por exemplo, da gasolina, que é um fluido, né? Que é um líquido. A força que ela tem ao movimentar um avião, né? A movimentar um trem, né? No caso do óleo diesel. Então, quanto mais purificada é a energia, mais ela é forte. A eletricidade a gente não consegue colocar dentro de um vasilhame e carregar de um lugar para o outro, a não ser que seja num reservatório apropriado, uma bateria. É uma energia que a gente não vê. E é uma das forças mais espetaculares que o homem utiliza no planeta Terra. Então, a força divina, a energia divina, ela é quintessenciada, ela é invisível e ela é para nós até incompreensível, mas é uma das forças, a maior força que tem no universo. Não é isso? E essa é uma questão que os espíritas, as pessoas religiosas, né, até as não religiosas, ao fazer uma oração, elas vão movimentar essa energia divina. Então é uma movimentação de uma energia poderosa. Mas não podemos esquecer que a espiritualidade vai avaliar o nosso merecimento para que nós sejamos atendidos. Gilmar, podemos dizer que o espírito, então, é uma energia, uma forma de energia, o espírito. O espírito é um ser, né, semimaterial, um corpo semimaterial, que é o perispírito, né, somado com o espírito, que é a parte espiritual mesmo do ser, e a mente, que é o local lá onde ficam os programinhos lá mentais, né, a memória. É isso? Então, ele, tanto quanto o nosso corpo também, é energia. Né? Só que a nossa energia do nosso corpo, ela é mais materializada e de vibrações mais lentas, por isso mais material, né? Enquanto que o espírito, como um ser energético, é também um ser quase semelhante ao nosso, né, semimaterial, mas que vibra em maior velocidade. E por isso a gente não vê, a gente não constata, nós encarnados não constatamos a presença dos espíritos, por causa das vibrações que são mais elevadas, né, mais rápidas. E como energia e como onda, a onda de energia, ela vai, quando a gente emite um pensamento, a gente emite uma vibração. A nossa vibração vai tocar a energia divina através do fluido cósmico universal e vai fazer vibrar também, né, os sentimentos e a compreensão dos espíritos superiores. Entendeu? E essa sintonia é daí que vai resultar o atendimento às nossas necessidades. É por aí que os espíritos se comunicam, através do fluido cósmico universal. O veículo do pensamento, fluido cósmico universal. Neles estão mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito. Allan Kardec se utilizou dessa palavra fluido, ou fluido, porque não tinha outra. Né? Ele fez analogia
à época, né, essa palavra que era muito utilizada para os elementos mais voláteis que existiam na época. E nesse sentido, gente, ele fazendo a comparação do ar com o fluido cósmico universal, eu estou falando aqui, ó, a minha vibração da minha voz está sendo recebida ali por aquele aparelho, sendo gravado, e vocês estão recebendo também essa vibração e entendendo, decodificando o barulho que eu emito e compreendendo, né, através das minhas palavras, aquilo que eu estou falando. Agora, o fluido cósmico universal, fazendo essa comparação, ele recebe a vibração do meu pensamento, entendeu? E como ele existe em todo o universo, ou em todo o espaço que pelo infinito afora, essa vibração, ela viaja então pelo infinito afora. E quanto mais rápidas e mais fortes são esses pensamentos, quer dizer, quanto mais fé eu tenho em Deus, mais as minhas vibrações serão mais fortes e mais se elevará, né, até chegar na questão ou na presença dos espíritos superiores que nos ouvirão, como se nós estivéssemos mandando para eles uma mensagem através de um telefonema, né, mas de uma forma muito mais quintessenciada do que aquilo que nós compreendemos hoje. É algo que a gente até tem dificuldade de falar sobre o assunto, porque não existem muitas analogias, muitas palavras para a gente poder passar, né, essa informação. Então, a gente fica então com Kardec, que ele fala, vamos repetir, que esse fluido recebe da vontade uma impulsão, e ele é o veículo do pensamento como o ar é do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A obra de Kardec, capítulo 27, parágrafo 10. A energia da corrente. É sempre importante falar sobre a questão da corrente. Corrente no sentido de que toda energia, para ela se transportar de um lugar para outro, ela tem que ter uma condução, não é? A energia elétrica não vem da usina, até chegar aqui, sendo conduzida pelos fios, né? Não há uma corrente de fios, de lá para cá, interligados com vários lugares, várias subestações, até que ela chega aqui controladinha, para que a gente possa utilizar e clarear aqui o ambiente. Essa corrente que fala aí, os espíritos, é a questão das frequências, né? A questão das frequências. E se nós formos buscar compreender bem essa questão das frequências, a gente vai ver que a energia do campo espiritual, ela também percorre setores que nós podemos denominar de como se fossem estações de rádio, entenderam? Como se fossem ondas em determinadas circunstâncias que elas seriam identificadas com outras ondas. E por isso seguiria. Então as frequências, né, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar que se encontram. Então eu faço uma ligação, hoje em dia até por celular, nem uso fio mais, né? Eu faço a ligação, ela manda um impulso elétrico, esse impulso elétrico alcança a torre da empresa de telefone, e essa empresa de telefone vai pegar a minha mensagem e mandar, de repente, via satélite, né, que vai voltar para outra torre e vai chegar na pessoa para a qual eu estou me dirigindo. Agora, na questão dessa corrente aí, a gente emite a nossa prece e a nossa prece é direto, porque quem recebe a nossa prece, geralmente, as outras mentes também tão inteligentes, muito mais inteligentes que nós, através da leitura dos nossos pensamentos. Que é algo que a gente ainda não compreende de forma aprofundada, mas a gente pode ter uma ideia da oração de Jesus, por exemplo, quando ele faz a oração do Pai Nosso. Essa oração tão poderosa, porque ela resume, faz uma síntese daquilo que a gente precisa na hora de falar com Deus, que parece que a gente entra em sintonia com Ele e depois essa sintonia vai se elevar e chegar então nos espíritos superiores. Porque... Gilmar, todo ser humano encarnado aqui consegue ter mediunidade ou alguns tenham mais aflorada? A mediunidade ela pode ser mais aflorada ou menos aflorada. Você pode ter mediunidade, por exemplo,
audiência, o cara de audiência, né? A pessoa pode ouvir a voz dos espíritos. Lembrando, gente, que muitas vezes, Nelinho, a mediunidade, às vezes a gente entende que seria um dom que Deus te deu, uma opção de coisa assim. Bom, o dom, verdade, ele existe. Mas é preciso que o seu corpo físico ele esteja apto para você exercitar a mediunidade. Porque ela é uma característica do nosso organismo físico, a mediunidade, sabia? Então, a nossa cabeça, o nosso cérebro, tem que ter os componentes necessários para que os espíritos consigam se comunicar conosco. Será que é por isso que geralmente as crianças têm a sensibilidade maior de ver e ouvir assim? Nas crianças, eu acredito que é uma questão de estar ainda muito próximas da espiritualidade, que elas vieram e reencarnaram recentemente, entendeu? Então, elas não conseguiram ainda se desligar de lá. Às vezes, tem um pé ainda no mundo espiritual, dizem que é até os 7 anos. Depois ela firma mesmo o pé aqui, ela esquece. Mas até a cidade ela tem visão, ela tem sonhos, ela tem pesadelo, ela vê outra criança, é isso. Mas lembrar, a mediunidade ela também é uma questão orgânica também. E é verdade que animais também têm essa mediunidade? Mediunidade dos animais? De ver também? Acho que é na obra de Gabriel Delany, uma das obras de Gabriel Delany, que ele fala sobre mediunidade dos animais. Há pessoas que dizem que não tem e há pesquisadores que dizem que tem, né? Lembrar que os animais são seres em evolução, a inteligência dos animais pode até às vezes chegar à inteligência de uma criança pequena, né? Você, por exemplo, quando vê um chimpanzé procurar uma pedra para quebrar uma semente, para poder comer o miolo da semente, esse chimpanzé está pensando, às vezes, mais do que uma criança de 2 anos, que não vai conseguir pensar isso, às vezes, né? Então, a gente tem que observar que aquilo não é instinto, é inteligência e ele aprendeu com o outro. Né? É interessante também que isso é evidência, conclusão científica, que antes de grandes catástrofes, tipo terremoto, os animais ficam, parece que, agitados, né? Tipo elefante, cachorro, ele falou aqui mesmo, né? Eles parecem que intuem, né, que vai acontecer algo, né? Terremoto, essas coisas. O planeta seria, segundo alguns, um ser vivo também, né? Então, É interessante, né? Cachorro é um animal tão sensível que às vezes chega uma pessoa perto de um cachorro da gente, por exemplo, o cachorro não gosta, ele late, né? E outras pessoas já não latem. Interessante, né? E o cachorro tem algumas capacidades melhores que a nossa, a audição muito mais vezes mais forte que a nossa. Né? Vamos lá? Transmissão do pensamento, corrente fluídica. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Repetindo de novo a analogia de Kardec. Vemos ali a figura de uma pessoa em oração, né? E aqui ela emite o pensamento, né? Vibra o pensamento, e o pensamento dela sobe e desce de cima a energia, né? Que vai ali reanimar essa pessoa. É natural, como se fosse algo fácil, né, da gente conseguir. Basta treino, viu, gente? Basta treino. Pergunta número 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, Kardec fazendo uma pergunta aos Espíritos que nos respondem que eles influenciam em nossa vida ou em nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. Às vezes dirige a gente, faz a gente virar numa rua, virar por outra, né? Só não sei porque eles não largam ter um dinheiro, não tem caído então para levar, para poder achar esse dinheiro. Mas de jeito não. Elevação mental, a sintonia do pensamento. Os nossos pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Beleza? Sintonia do pensamento é elevação mental. O que é elevação mental, gente? Não é eu subir numa cadeira para poder ficar mais alto para pensar, não. É eu emitir a minha energia, o meu pensamento, de
forma mais forte, com muita fé, com muito amor, um sentimento elevado, para que as minhas vibrações possam alcançar os espíritos superiores. Entendeu? É a sintonia do pensamento que vai valer. Não adianta eu ficar aqui começando a orar e será que isso vai valer mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que isso funciona? Não é? Não funciona assim. A oração, gente, ela só funciona se eu realmente estiver vontade, se eu tiver fé, se o meu espírito realmente estiver comprometido com a oração. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Vocês entenderam, gente? Os maus pensamentos, pessoas que ficam pensando em coisa ruim, pensando em maldade, pensando em ódio, pensando em coisas complicadas. Esses maus pensamentos, eles vão influenciar a minha entidade, o meu ser como espírito. E na hora que eu vou fazer a minha oração, se esses meus pensamentos negativos influenciarem, ela não vai alcançar o objetivo, né? Então são como miasmas deletérias, é como se fosse uma fumaça que comprometeria o ar que eu estava respirando. Então temos ali, ó, um pobre coitado sendo acompanhado por uma entidade superior, uma entidade inferior, né, um espírito sofredor, né, ali do lado, enfiando ali o dedo da costela da senhora, né, prejudicando ela para que ela sinta alguma dor, para que ela se sinta mal, para que ela fique triste. Mas no instante em que ela, temos a figura de lá, no instante em que ela entre em oração, ela emite a energia do pensamento, da oração, e essa energia vai afastar o espírito. Entendeu? Coitado, ele só tem um dedo. E afasta ele para o lado e ele não ataca mais a senhora que estava lá pensando em Deus. O que é isso, gente? Se você realmente quer que Deus te ajude, tem que ter fé, gente. Tem que acreditar. E isso é cientificamente provado, que as nossas energias mentais, elas são mais puras se eu realmente tiver certeza daquilo que eu estou fazendo. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Já li aqui, né, para vocês. Vamos lá. Joana de Ângeles, esse é o espírito mentor de Divaldo Pereira Franco, gente. Ela diz o seguinte, no livro Dias Gloriosos: muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Somente poderás conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais que provêm das tuas energias psíquicas. Como não temem outros recursos, será através de tuas vigorosas emissões vibratórias que a eles escaparás. Entenderam, gente? Vamos de novo. Muitas vezes nós vamos enfrentar campos psíquicos viciados por cargas viciadas e perigosas. O que é isso? Eu chego num ambiente, num bar, por exemplo, entendeu? Estou bem, estou tranquilo, estou feliz, eu chego ali. Aí alguém ali tinha acabado de brigar, ou estava acontecendo alguma coisa, alguém ali estava transmitindo um para o outro, de repente, uma energia deletéria. Eu posso muito bem ser contaminado por essa energia e começar a me sentir mal, começar a me sentir desequilibrado, nervoso. E isso é a questão da energia deletéria. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou para o carnaval, não tem beleza, eu vou, estou com pensamento puro, mas ele tem que saber que ele vai, mas ele vai entrar no caldeirão fervente. Tudo que tiver ali, toda a energia que estiver ali, vai entrar em contato com a energia dele. Então se prepara, né? Porque ele vai enfrentar essas energias, vai voltar para casa e muito provavelmente vai levar com ele alguma coisa. Então tem que se preparar bem, fazer uma prece, pedir a Deus, orar, e quando for nesses lugares, tentar manter o pensamento mais equilibrado possível, porque senão vai levar mesmo alguma coisa para casa. Chega carregado de espíritos doentios, né? Espíritos doentios, energias negativas de espíritos doentios, porque não é só o espírito doentio que se prejudica, ele se coloca vibrações negativas também. É como se eles dosassem veneno na sua atmosfera espiritual.
que você vai para casa sentindo uma dor de cabeça, sentindo uma dor no corpo, né? Muitas vezes os fluidos negativos, ele provoca irritação, né? Provoca raiva, provoca pensamentos negativos em relação a determinada pessoa, né? Então é isso. E eles atraem também as nossas companheiros, espíritos que podem querer nos prejudicar. Uma controvérsia, um contraponto que eu vi aí. Então quer dizer que, por exemplo, a intenção do espírito, do sujeito que sugestionou na mente dele, por exemplo, eu vou no carnaval, mas eu não vou beber e nem beijar. Lá vou apenas olhar o povo dançar, passar o tempo. Então, quer dizer que nem sempre também a intenção, às vezes a intenção está elevada, mas o lugar está minado, né? Não é o que você vai fazer lá dentro, Diego, que vai te prejudicar. É o lugar. Né? É o que você vai entender daquilo que está lá. É o seu preparo, você entendeu? É você não estar bem consigo mesmo, você não ter equilíbrio para poder entrar em contato com aquilo que pode te prejudicar. Você pode, tem pessoas que vão, brincam, pulam, se divertem, vai para casa, não acontece nada. Pessoas equilibradas. Já outra pessoa vai, ele não percebe, mas ele vai tendo influência depois. Né? Um dia, 2 dias depois, ele vai tendo influência. E, gente, a questão da obsessão também, para a gente entender bem essa questão, que às vezes a pessoa está se levando a vida dela de boa, está tudo uma beleza, aí de repente ela começa a destoar. Ela começa a perceber que as coisas não estão dando certo, que as coisas estão desviando, que está havendo interferência em tudo aquilo que ela está vivendo, né? Interferência na vida conjugal, interferência no trabalho, interferência no dia a dia ali. E algumas pessoas espertas, mais do que as outras, começam a perceber, ó, isso não está certo não, né? Você não acredita em nada, isso é porque a gente é azarar mesmo e tal, ou porque é assim mesmo. Mas quem é inteligente vai perceber que está acontecendo alguma coisa, né? E sem querer, querendo, ele não sabe que já entrou na frequência vibratória de entidades inferiores que lhe desejam mal, entendeu? E a partir da elevação do pensamento, a partir da prece, é que ela vai conseguir elevar o seu sentimento e sair dessa sintonia. Aqui fala de batalhas, né? Batalhas, somente poderá conduzir nessas batalhas com recursos morais que provêm de suas energias psíquicas. Então, quando eu vou me defrontar com determinado tipo de energia que é negativa, eu tenho que ter as minhas energias também. Eu tenho que ter a minha força também, a minha fé, não é? A minha vontade, o meu merecimento. Então, tudo isso são os recursos que nós temos para lutar contra essas emissões vibratórias negativas. A resposta da prece. Então, nós vemos aqui na imagem como se fosse um espírito esclarecido, um espírito superior do lado esquerdo aqui da imagem e do lado direito lá, uma senhora entrando em oração. Para entender direitinho isso aqui, qualquer menininho vai entender como é que funciona a resposta da prece. Então a pessoa entra em oração e esse espírito começa a ouvir a oração. Gente, isso não é uma fumaça, uma coisa assim, sem sentido, é uma coisa real. É assim que funciona, é assim que os espíritos recebem as nossas orações. Então ele vai receber o estímulo, né? Ele vai preparar um estímulo, o espírito de luz vai preparar um estímulo, que é uma energia positiva, e depois essa energia também ela vai ser transferida, né, para o encarnado. Ele manda o estímulo, vocês vão entender aqui, o espírito encarnado recebe, vai captar esse estímulo. Está vendo lá a estrelinha passando? Entendeu? Então, a pessoa faz a oração, ela faz uma concentração de energia muito forte, positiva, e manda para a pessoa que está orando. Pesquisas indicam que uma pessoa no momento de oração, o cérebro dela modifica. Há em alguns campos do nosso cérebro modificações. Entendeu? De forma que possa perceber direitinho que aquela pessoa está em oração. O homem se acha então na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, parágrafo 12, onde nós vamos entender que nós solicitamos bons conselhos dos bons espíritos, eles vão vir pela intuição, ou de alguma forma vão chegar até nós, aquilo que ele tem que fazer para nos defender de algum mal, mas nós temos a liberdade de seguir ou não seguir, não é? Onde se encontra o poder da prece, então? Já que é uma coisa tão poderosa assim, né? Onde é que ela está? No pensamento. Quer coisa mais fugidia ou fugidia do que o pensamento? E o pensamento é que constrói tudo que está ao nosso redor. Como foi feita essas cadeiras que estão sentadas? Alguém imaginou, alguém pensou delas. Essa mesa aqui na frente. Alguém pensou nessa mesa para fazer ela. A casa, o próprio prédio que nós estamos. Algumas pessoas pensaram. Tem origem. O pensamento se origina de um ser inteligente, pensante, um ser criado por Deus, né? Ou um ser, o ser superior, nosso Pai Celestial. De forma que o que nós pensamos, nós temos que utilizar as mãos para realizar aqui no campo físico. Mas em determinadas camadas, em determinadas dimensões espirituais, não precisa usar as mãos, basta utilizar o pensamento para você conseguir realizar alguma coisa ao seu redor. Por isso, quando a pessoa xinga, forma-se blocos ou imagens negativas, não é? Energias deletérias. E ela pode até ganhar vida própria. Né? Se uma pessoa pensar firmemente no mal por muito tempo, ela começa a criar seres espirituais de vida fictícia, com vida curta, mas ficam se mexendo, se movimentando no ar, ao redor daquela pessoa. E ela traz essas entidades também. E é como se fosse alimento, comida, para as entidades inferiores, entendeu? Para vir se alimentar daquilo. Eles ficam pondo na cabeça da pessoa, o caso dos bichos também, né? Se você, por exemplo, pensa negativo, pensa só coisa ruim, você está criando esses miasmas, essa energia negativa. E os espíritos inferiores, se alimentando dessa energia negativa, eles vão querer se manter ali, porque se você mantém eles alimentados, né, com essa energia deletéria. E você vai continuando ali, se alimentando eles vão começar a se devolver estímulos. Não estímulos positivos como nós vimos ali, mas estímulos negativos. E esses estímulos vão te levar a ficar cada vez pior. Aí você pode entrar com a questão do vício, né? A pessoa que já bebe pode passar a beber mais. A pessoa que usa drogas pode passar a usar mais, né? A pessoa que está desequilibrada, ela fica mais desequilibrada ainda. E aí ela vai juntando, outros espíritos inferiores vão percebendo e vão se aglomerando, se juntando, e aquela pessoa pode, por exemplo, chegar até, às vezes, o suicídio. Tem gente que tem vício em sexo também, por causa do adultério também, tem vício também. Tem. Existe o vício, Nelinha, é tudo aquilo que se torna uma ação que você não consegue controlar. Uma coisa que você quer e não consegue controlar essa vontade. Toda vontade incontrolada de alguma coisa é vício. Né? Mas não, eu ia falar para o João Mar que se tem todo sentido. Esse dia eu estava lendo uns artigos sobre neurologia. Eles fizeram um experimento com pessoas que têm fé, né, que tem um Deus, assim, uma ideia de Deus, lá na USP, lá que está com câncer. Depois eles fizeram com aqueles que não têm, né, que não acreditam em nada. Os que têm, né, tem aumento da imunidade, aumento das células CT4, lá, que as células que aumentam a imunidade. Os que faz a prece, né, que você ora todo dia, se você tem um câncer, não tem todo sentido, não, a questão da prece. Já é provado cientificamente, né? Que aumenta a imunidade e a energia do corpo. Agora, uma coisa que eu não entendo, Gilmar, é por que o Divaldo fala que a escola vigente agora de psicologia erra em querer colocar o indivíduo depressivo crônico do lado do eufórico, ou daquilo que está vibrando mais alto. Que ele acha que não deve ser assim, que não vai resolver. Qual que é a sua opinião sobre isso? O Divaldo falou? Se foi que falou, estou com ele. Contestar o Divaldo. Ele está dizendo certo. A questão de você colocar, por exemplo, pessoas desequilibradas com pessoas equilibradas, você provoca o desequilíbrio daquelas equilibradas. Elas vão ter que manter a concentração delas para tentar equilibrar o outro. Aí não convém, né? Não convém. Você tem
uma pessoa de pensamento negativo perto dela, e ela vai começar a sentir dor de cabeça, vai começar a se sentir desequilibrada, vai dar enjoo, ela vai começar a se alimentar mal. Viu? Então não deve mesmo. Então o pensamento é uma forma de energia, né? Está no pensamento o poder da prece. Quem por nada depende, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Então está no pensamento o poder da prece, e por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Então qualquer lugar que eu estiver, eu posso fazer uma oração. Né? Posso estar no bar, posso fazer uma oração sim. Posso estar numa zona de prostituição e posso fazer uma oração. Eu posso estar, por exemplo, no meio de uma partida de futebol. Eu posso fazer uma oração. Não podemos pedir a Deus para ganhar a partida, porque ele ia ter que tomar a partida e deixar ele ser Deus. Né? Eu vejo um absurdo o pessoal pedir a Deus para ganhar uma partida. Mas você sabe que quem tiver o pensamento positivo mais forte, a consequência é ele ter mais força que o outro para ganhar. Porque o universo ele é mecânico. Você pensa e ele te devolve. Por isso que eles falam que no estádio de futebol, quando tem uma torcida, a maioria da torcida no estádio favorece mais o time, né? Porque tem mais gente pensando positivamente para ganhar. Por isso que o time de casa, geralmente, tem mais força para ganhar um jogo. Sei disso. No livro também, o mesmo livro que eu citei aquela hora, Tesouro dos Espíritas, Herculano Pires diz: a própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros e profundos sentimentos. Vocês entenderam essa questão, gente? O pensamento empregado na prece é uma energia emotiva, é um sentimento que está sendo sobrecarregado de uma energia poderosíssima. Ele vai repercutir na espiritualidade superior, ele vai voltar de acordo com o nosso merecimento. Né? Muita gente ora para ganhar na Mega Sena, né? Mas aí a espiritualidade fala assim: ó, meu filho, até que a gente podia te dar essa oportunidade, mas não foi isso que você foi fazer aí. Você vai voltar para cá daqui 10 anos, vai causar uma confusão danada aí, o dinheiro vai dar um problemão, fica quieto. Então às vezes você pensa que é igual o menino que pede um guaraná geladinho, né? Para o pai, né? Para a mãe. Aí o pai fala assim: não, vai tomar esse guaraná não. Tá frio, então você vai encharcar sua garganta aí, vai infeccionar. O que acontece? Aí aquela criança não vai ganhar o guaraná dela, gelado, porque o pai não quis dar. Assim nós agimos com Deus. A gente pedir aquilo que nós não pode. Né? Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa, gente. Não aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente quer, não vai ser bom para nós. Pensamentos associados. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas. Vocês entenderam? 100 pessoas numa igreja ou num lugar qualquer podem orar pedindo para elas, tudo de bom para elas, mas não quer nada para os outros. Só para os irmãos aqui da igreja. Para os outros não, porque os outros não é da nossa igreja, não peço nada para eles. Eles estão orando como egoístas. Né? E, enquanto que 2 ou 3, ligados por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam. Então a prece não pode ser egoísta. Tem sempre que estar. Então, por exemplo, eu briguei com a Nilda. Então faço uma oração, mas no meu sentimento lá no fundo eu estou com raiva dela. A minha prece adianta? Não adianta, porque eu estou com raiva de alguém. Né? Então ela tem que estar livre. A oração tem que sair do coração livre, não do coração cheio de ódio, de raiva, né? Porque senão não funciona. Ela pode até ser que a espiritualidade nos ouça, né? Mas ela vai aquilatar realmente aquilo que a gente precisa. E muitas vezes ódio, raiva, traz sofrimento. Ô Gilmar, vou fazer uma pergunta rápida. Tem alguma associação assim, da pessoa criar um hábito de fazer a prece em um lugar, tipo, ir em um lugar, ou não, assim, isso é muito relativo? Não, é relativo, como nós falamos antes, qualquer pessoa pode orar em qualquer lugar, mas ela procurar se recolher, ou com outras pessoas no local mais sossegado,
ele vai orar nesse monte, seria uma serra, um morro, né, baixinho, e ele vai orar lá e aparecem ali, ele está ali com mais 2 discípulos, parece, dele, que eu me esqueço agora quem, e ele vai orar, e ali aparece Moisés e Elias, e Espírito para ele, e começa a conversar com ele. Né? É tão real a aparição que os discípulos falam para ele: ô Jesus, vamos fazer uma cabana aqui, organizar aqui uma barraca, um local aqui, para a gente conversar, né, com Elias e Moisés aqui e tal. Na cabeça deles, eles precisaram de proteção e tal, né? Então, vocês veem, tão real foi a aparição dos Espíritos ali, né, para eles, que eles acreditaram que tinha que fazer uma cabana, uma barraca. Né? Em face da percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração. Está no livro Iluminação Interior de Joana de Anjos também. Porque nele estão as ideias da harmonia e do bem, quando permanecem em vinculação com o dever e o amor. O pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana desde os períodos mais remotos. Então está aí, o pensamento necessita do combustível das emoções superiores. Qual de nós aqui que levanta cedo e pensa em Deus? Nós necessitamos do combustível das energias superiores. Nós temos que pensar em Deus o tempo todo, porque o nosso pensamento vai impregnar, então, dessa energia superior. E a gente precisa disso o dia inteiro, né? Senão a gente entra em desequilíbrio, a gente entra em parafuso, né? O pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana desde os períodos mais remotos. Então, todo o bem promana de Deus. Então, o meu pensamento tem que estar ligado com o pensamento de Deus. Né? Eles colocaram ali a peça em Cáritas, eu vou pular. Que Jesus abençoe. Olha só, só para fechar aqui o nosso diálogo, aqui acho que dá até tempo de falar um pouco mais, conversar, mas só para fechar, é muito importante na questão da oração a firmeza de pensamento. Não adianta eu pensar que eu vou orar e de repente durante a minha oração eu vou desviar o meu pensamento para outro rumo. Porque as minhas vibrações, elas vão ser medidas. A minha fé vai ser medida, vai ser dilatada pela espiritualidade superior. Tem uma obra, parece que de André Luiz, que uma criança faz uma oração, e essa criança movimenta o trabalho de 200 entidades espirituais para socorrer ela. Agora, se eu faço uma oração, mas não acredito, não vai movimentar nada, não vai acontecer nada, né? Então nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos fazendo, para que a gente possa entender direitinho essa questão da oração. É muito importante, a gente está tendo problema na nossa casa, está tendo uma dificuldade de compreensão com a nossa família, está tendo dificuldade no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa vida diária. Se nós estamos tendo essa dificuldade, é muito importante a gente saber orar. É muito importante nos colocar como filhos de Deus. Não adianta eu querer orar dizendo que eu sou melhor que os outros, mas com humildade nos colocar como filhos de Deus e emitir o nosso pensamento para que a gente possa receber de volta esses pensamentos.